a certeza de que todos nós queremos lucrar muito na noite de hoje, não pela fragilidade daqueles que fazem a casa do caminho, pela assistência espiritual de Francisco de Assis e Clara, que dirige essa casa. Temos certeza que não deixa ninguém sair daqui sem sua vida. Vou pedir ao irmão mais jovem dessa casa, como sempre, uma minoridade, mas é muito inspirado para fazer a peça de abertura. Irmão Matsalem. Boa noite a todos. Vamos entrar em sintonia nesses momentos que antecedem a reunião. Vamos primeiro procurar entrar em sintonia com as vibrações do Cristo. Vamos esquecer momentaneamente as nossas dificuldades, nossos problemas, deixar do portão lá para fora. Vamos lembrar das palavras do Cristo, quando Ele aqui estava conosco, afirmava: 2 ou mais pessoas estando reunidas em meu nome, eu também estarei presente. E com essa certeza da afirmativa de Jesus, com a certeza da presença amiga dos nossos protetores espirituais, dos trabalhadores e coordenadores espirituais desse tempo, em especial Francisco de Assis, e de toda a espiritualidade maior que nos assiste, a humanidade inteira, juntos em um pensamento só, vamos elevá-lo até os patamares do Criador, onde Ele, com certeza, irá transformar esse nosso ambiente, a partir de agora, em um ambiente de emissão e recepção de bênçãos de luz, de paz, de amor, de esperança, de saúde, de discernimento, enfim, de todas as vibrações salutares que façam com que o nosso espírito se eleve e se projete cada vez mais para os seus braços. E que todos nós, ao sairmos daqui, na noite de hoje, possamos nos sentir, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade, melhores, mas bem melhores mesmo do que quando entramos. Muita luz, muita paz e muito amor para todos, e que tenhamos uma boa reunião. Que assim seja. Agora, irmão Carlinhos vai fazer a leitura da noite de hoje para a nossa reflexão. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Então, do livro Fonte Viva, através do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Isso está em Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente a custo do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, mais uma vez, nessa mensagem de Emmanuel, a gente vê o chamamento. Nós somos essa luz. Mesmo com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, em cada um de nós brilha uma centelha crística,
E é por isso que nós somos imagem e semelhança do Criador, por conta dessa centelha. Então, a cada encarnação, nós temos mais uma oportunidade de quê? De aprender. Cada encarnação é um aprendizado. Então, em cada uma, nós desenvolvemos, experienciamos e aprendemos a ter dons e talentos. Cada um com seu potencial, cada um com sua especificidade, foi desenvolvendo isso. Então, mesmo que a gente não se lembre de certas coisas, isso está arquivado. A caixa preta, como se chama, do nosso inconsciente. E quantas vezes a gente desperta para um dom, para uma coisa, um talento que a gente não sabia que tinha. Por exemplo, Sibelius tem um talento musical, né? Que já faz parte do espírito dele. Outros têm talento para escrever, outros têm talento para o cordel, outros têm talento para construir, e por aí vai. Então, nas artes, na música, na poesia, no dia a dia, nós temos essa capacidade. Então, em cada encarnação, a gente tem um potencial de trabalhar. De trabalhar para quê? A favor da vida. Onde quer que estejamos. Então, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, Jesus nos alertou para esse compromisso. Porque nós somos ferramentas divinas na encarnação. Para quê? Para realizar trabalhos. E trabalhos onde quer que seja. Por mais difícil que pareça, a gente, pela nossa imperfeição, a gente se acha, às vezes, incapacitado de realizar certas atividades. E quando vai se conversando, vai se descobrindo que se tem uma aptidão. Eu, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com crianças. Não gostava muito de trabalhar com crianças, achava muito difícil. E através do chamamento da evangelização, eu tive que assumir. Eu tive que fazer. E hoje já faço com certa tranquilidade, apesar que é sempre um desafio. Mas se eu não tivesse sido chamada, não tivesse me colocado para o aprendizado, não teria surgido o quê? Esse trabalho. Então, muitas vezes a gente se nega a realizar um trabalho ou alguma coisa que a gente acha que é muito difícil, por achar que a gente tem essa competência. Mas quando o trabalho aparece, a gente desenvolve isso com certa tranquilidade. Por quê? Porque a gente tem que confiar, em primeiro lugar, no nosso potencial. Segundo, na espiritualidade, porque ela sempre socorre, ela sempre assiste, mas desde que a gente busque isso. Relacionado agora a esse tema, né, que sois a luz do mundo, nós vamos encerrar atividades na evangelização, agora dia 15. Desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha do Natal Solidário à Casa. Graças a Deus, vamos conseguir fazer as 70 sacolas para as crianças e dar uma pequena lembrança para cada uma delas. Então, em meu nome, em nome da casa, eu agradeço a todos aqueles que colaboraram, que com certeza eles vão ter um Natal mais digno. E quero passar agradecimento, que é a nossa irmã Cléia, que está aqui ao meu lado. Ela é a coordenadora do passe aqui da Casa Espírita. Então, ela vai ficar com essa função. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode procurá-la, buscá-la. Lembrando também que nós vamos ter aqui o atendimento fraterno nos domingos e terças-feiras. E também pode nos procurar a Cléia, para a gente fazer o agendamento e o atendimento de todas as pessoas que desejarem passar por esse procedimento. E também dar um recado do nosso amigo Ivan, que está aqui na TV Chico Xavier. Ele pede para lembrar das camisas que estão sendo disponibilizadas, tá? Com o nome do trabalho, com a foto do Chico. E tem várias cores, né, Ivan? Tem várias cores essa camisa. E o custo, se eu não me engano, é R$35. Então, é uma maneira da gente colaborar com esse trabalho tão bonito de divulgação que ele faz, aqui na Casa do Caminho e também em outras casas. E uma maneira da gente apoiar, de uma maneira singela, simbólica, porque esse é um trabalho que não tem preço. É consolar corações, levar essa mensagem edificante e consoladora do Espiritismo para os lares, para quem não pode se deslocar e mora em outras cidades. Então, nós temos uma assistência muito boa e os amigos que estão do outro lado, a gente agradece pela sua confiança, pela alegria de se compartilhar conosco nesse momento da reunião pública. Muito obrigada. Então, apresentar mais uma vez a palestrante que já esteve aqui na nossa casa, para nossa alegria, a professora Joseline, Josi, é mais fácil Josi. Então, ela nos dá essa alegria hoje de compartilhar esse momento e vai fazer a nossa palestra na noite de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez.
Boa noite, agora sim, né? A todos e a todas. Eu estou novamente muito feliz de estar nesta casa e fico feliz pelo tema que eu trouxe hoje também, que é um tema que me instiga muito. E muitas vezes eu levo muito tempo, embora o tema da palestra seja tempo, para elaborar uma ideia. E principalmente não só para processar e elaborar esta ideia, mas para experienciar este tema. Porque é muito fácil estar aqui na frente e falar sobre qualquer tema. O difícil é nós vivenciarmos aquilo que falamos. Então, a proposta de hoje, e quando eu estava montando ela, e tempo, né, presente divino, lá na Elmo Catão até, que está presente, né, ele me disse: Josi, o tema da palestra que tu vai trazer vai ser sobre ecologia, porque eu sou uma ecóloga, sobre meio ambiente. E eu disse: não, essa vai ser só sobre o tempo. Depois, quando eu comecei a elaborar ela, como não falar sobre o tempo da natureza? Como não agregar a vivência que a natureza nos traz ao nosso tempo presente? Então, eu vou sim fazer uma analogia entre tempo presente, presente estar no agora, ou presente divino, um presente quando a gente ganha algo. Eu também, quando eu começo a elaborar, eu gosto muito de imagens. As imagens falam muita coisa. E esta imagem, ela me tocou muito quando tu vê uma mão segurando... Uma mão segurando... Vocês estão me avisando se acontecer alguma coisa. Uma mão segurando o tempo. Nós somos donos do nosso tempo. E o tempo está aqui na nossa mão. Por outro lado, vocês observem que este tempo, este relógio, né, que marca o tempo, ele tem asas. Asas frágeis, asas de uma odonata, né, de uma libélula, um zigue-zigue, né, que se chama aqui no Nordeste. Asas frágeis. O que isso nos mostra? Que embora o tempo esteja aqui na nossa mão, esse mesmo tempo tem asas e ele voa rápido. E essas asas têm uma fragilidade. E assim é o nosso tempo dentro deste planeta. Temos sim o tempo na nossa mão, mas ele voa e voa rápido. Nesse sentido, é importante nós definirmos o que é o tempo, né? Como estabelecemos ou mensuramos o tempo. Então, o tempo, ele é pautado na cronologia, vem de cromos, né? Cromos da Grécia, né? Do deus grego. E ele pode ser medido, controlado por relógios, calendários, pelas nossas agendas. Mas isso nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o tempo ele era contado, ele era medido através do quê? Da natureza. E a natureza nos mostrava o passar do tempo. Tínhamos, por exemplo, ou ainda temos, a percepção da passagem do tempo pela Lua, as fases lunares, né? E eu que trabalho, e olha como é engraçado, né? Como o tempo rege as nossas vidas e nós não percebemos. O tempo da natureza. Eu trabalho no mar, faço pesquisa nos estuários, e eu não, simplesmente não sou eu que determino o tempo que vou para o mar fazer a pesquisa, fazer o meu trabalho. Quem determina ainda hoje é a Lua. Então eu dependo das marés para poder ter a minha pesquisa sendo realizada. Então a natureza ainda controla o nosso tempo e nós não percebemos. Podemos ver a passagem do tempo pelas 4 estações do ano, em algum lugar. Em alguns lugares mais bem definidas, em outros nem tanto. Mas como a primavera, outono, verão, né? Em alguns lugares só verão, como aqui, né? Que é muito quente, verão e inverno. Podemos ver essa modificação da natureza através do tempo. Ou podemos ver a passagem do tempo pela mudança. Ora, tínhamos o pai com o filho. E hoje temos o filho com o pai. A modificação das posições dentro de um cuidado que tu tem que ter do tempo. E que bom quando é assim, quando primeiro o pai cuida do filho e depois o filho cuida do pai. Esta troca de posições e esta troca de amor que tu tens. Alguns físicos, eles retratam que o tempo, ele tem 4 dimensões e ele passa a ser algo muito relativo. E como é relativo mesmo? Pergunta para uma mãe que está com o seu filho na UTI. Como passa o tempo? Nunca passa. Agora, lembra quando tu está com alguém que tu gosta? O tempo não passa, o tempo voa, né?
Então a percepção do tempo, ela é diferente para cada um de nós. Nós temos percepções do tempo diferenciadas, conforme aquilo que estamos vivenciando. E dentro do Espiritismo, o que o Espiritismo retrata dentro da sua vasta literatura sobre o tempo? O tempo, ele pode ser a distância entre uma ação e uma reação. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu não vou plantar espinhos e querer colher uvas. Então, o tempo dentro do Espiritismo, ele também é visto com essa questão de toda ação se reflete em uma reação. E Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 6, ele traz uma definição que, confesso para vocês, eu levei muito tempo e ainda não sei se consegui entender a profundidade dela, quando ele retrata. O tempo é a sucessão das coisas. O que é a sucessão? A mudança, a passagem, a sucessão, o passar do tempo, o modificar. Então, a sucessão dentro da ecologia nós vemos como a mudança entre as diferentes características vegetacionais, por exemplo. Então, nós vamos vendo até que nós tenhamos o equilíbrio. Então, temos um tempo sucessional. E ele diz, o tempo é a sucessão das coisas. É ligado à eternidade, da mesma maneira que as coisas são ligadas ao infinito. E esta imagem, esta figura, ela mostra muito esse dissolver deste tempo, que nós não podemos estar presos a este tempo, porque ele é um tempo eterno. No entanto, nós somos seres eternos, mas com um tempo finito neste planeta. Temos um tempo que não sabemos qual é este tempo. Pode ser para alguns maior, para outros menores, mas não sabemos. Mas somos seres que pertencemos à eternidade. E aí, para completar, no Confissões de Santo Agostinho, ele traz presente do eterno. Os vossos anos são como um só dia. O vosso dia não se repete, de modo que se possa chamar-se de cotidiano, mas é um perpétuo hoje. Porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem do ontem. O vosso hoje é a eternidade. Quando ele diz, e quantas vezes dizemos, minha vida é só igual, uma rotina, todo dia a mesma coisa. Não, nós não temos um dia igual ao outro. Porque os nossos dias são todo diferentes. Porque somos seres que passamos por processos diferenciados. E nós nos modificamos todos os dias. É só abrir a janela, olhar para fora e ver. Hoje tem sol mais forte, tem nuvens, está chovendo, a natureza está diferente. Percebemos a modificação do tempo quando observamos. E então percebemos que todos os dias são diferentes. E quando ele diz, é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã. Claro que nós plantarmos ou fizermos no hoje, irá se refletir no nosso amanhã. E não se afasta também do ontem, porque o nosso hoje, ele é o reflexo do que nós estamos fazendo, do que nós plantamos. Então percebam que sempre existe uma ação e uma reação dentro deste tempo que nós temos. Mas o que muitas vezes nós queremos fazer? Antecipar o tempo, atropelar o tempo. E como isso pode nos custar caro. E aí vem o ensinamento da borboleta. Certa vez tinha um senhor que estava no seu jardim, observando as modificações das plantas no jardim, observando a natureza, e viu uma lagarta e ficou observando. Ela foi, fez um casulo, e dali a algum tempo ele voltou e observou que ela estava se debatendo dentro desse casulo, e sofrendo com suas asas, se debatendo. E ele pensou, cheio de boas intenções, coitada, vou ajudá-la. Foi lá, pegou uma tesourinha e cortou o casulo. E essa lagarta, ainda numa fase de transição, já quase uma borboleta, estava com as suas asas dobradas. E ele pensou, voa, tu tá livre, aproveita. E essa borboleta nunca voou. Porque o tempo que ela precisava e se debatia dentro desse casulo, era o tempo para que o líquido que ela tinha, o fluido em seu corpo, impermeabilizante, fosse para as suas asas.
E era o tempo que ela necessitava para que a força que ela tenha pudesse abrir suas asas. E o que muitas vezes nós fazemos? Fugimos da dor. E eu também fujo. Quem não foge, né? Fugimos da dor. Sendo que a dor é um processo, é uma transformação necessária para que possamos abrir nossas asas e voarmos. Ao contrário, quando fugimos, nos escondemos, e eu quantas vezes me escondo me afundando mais ainda no trabalho, para não pensar, para não sofrermos, e acabamos ficando com nossas asas atrofiadas, nossas asas presas. Quantos de nós muitas vezes nos enchemos de atividades, de tarefas, e dizemos, não tenho tempo nem para pensar, não consigo fazer nada. E acontece isso. As pessoas, elas procuram encher sua vida com bastante afazeres, porque sentem muitas vezes um grande enfado quando tem algum tempo disponível. Na verdade, não sabemos muitas vezes como aproveitar o nosso tempo. E queremos atropelar. E olhamos para o outro e dizemos, mas ele consegue fazer tudo. Como é que ele consegue? E aí eu trago uma imagem de uma araucária, né, que eu acho belíssima, embora não seja uma planta da região, mas é bonita, é forte. Olhamos para essa árvore dizendo, que árvore bonita, como ela é forte. E ela desponta na natureza e é muito maior que todas as outras árvores e vai em busca do sol. Esta árvore linda, bonita, não podemos esquecer que um dia ela também foi uma semente. E como uma semente, ela demandou tempo para chegar a esta árvore bonita. Então a natureza de novo nos mostra que tudo tem o seu tempo. O tempo de preparar o solo, o tempo de colocar semente, desta germinar, e o tempo dela crescer e se transformar numa árvore ou numa borboleta. Assim somos nós. Precisamos entender que temos um processo nesse plano e que todas as nossas ações irão se refletir numa reação. E que temos um tempo determinado, mas somos seres eternos. E quando pensamos então neste tempo, podemos dizer, muito bem, mas o tempo então ele pode ter duas caras. O tempo, quando ele é bem aproveitado, ele é nosso aliado, mas se não, ele pode ser nosso pior inimigo. Porque este tempo irá todo dia nos mostrar menos um dia. Bate, eu tenho menos um dia de vida. Acordei hoje, é menos um dia. Ou, este tempo irá me mostrar, obrigada, meu Deus, mais um dia. Mais uma oportunidade para que eu possa aproveitar este tempo que tenho neste plano. A escolha é de cada um de nós. Como queremos ou aproveitamos o nosso tempo. Porque o tempo, ele sim, ele nos rouba os anos, ele nos rouba a beleza, ele nos rouba os amores, rouba a família. Ou o tempo nos traz experiência, maturidade, conhecimento, novos valores. A escolha é de cada um. Certa vez, diz que tinha um índio numa floresta e ele foi atingido por uma flecha envenenada. E quando seus colegas índios, amigos, viram, correram e disseram, olha, nós vamos chamar o pajé, porque a flecha está envenenada e precisamos te ajudar rápido. E ele disse, não, esperem, eu tenho alguns questionamentos antes que vocês chamem o pajé. E os amigos, sim, então fale rápido. E ele disse, a ponta da flecha que me atingiu era uma ponta de uma pedra, de um metal? Que tipo de ponta de flecha era essa? Mais uma questão, e as penas que estavam nessa flecha? Eram penas de pavão, de um cisne, de um urubu? Que penas eram? Mas mais uma dúvida, que tipo era a madeira dessa flecha? Era uma madeira nobre ou era uma madeira de qualquer árvore? E os amigos, vamos, a ponta, a flecha estava envenenada, precisamos chamar o pajé. Não, mas eu tenho mais questões. E era lisa a madeira que estava na ponta da flecha ou ela era enrugada? E o bambu, a corda que prendia essa flecha, que tipo de corda era? E esse índio morreu antes de obter todas as respostas.
E vocês, como eu, quando li essa história, devem estar pensando: eita índio, boca aberta, eita índio burro. Como assim? Tu tá morrendo e tu quer saber se é de pena, de pavão, de cisne, de ganso, que importa? Pois este índio somos nós, que temos um tempo de vida neste planeta curto e ficamos preocupados com futilidades da vida. Ficamos preocupados em saber se as penas são de ganso, são de pavão, se a madeira é nobre. Perdemos o tempo precioso que temos neste planeta com futilidades. No livro Estude Vida, Chico Xavier, sobre aproveitamento do tempo, ele retrata: não te prendas ao passado, porque aqui que o passado te apresentes de cadeias e sombras, e nem te transtornes pelo futuro, por aquilo que o futuro encerre de fantasias ou de incertezas. Quantas vezes ficamos vivendo no passado, ou sofrendo pelo futuro, e o futuro nem sequer chegou, e nem sabemos se chegará. Precisamos viver o tempo presente. Ainda certa vez Jesus disse: portanto, não vos preocupais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Não estou dizendo com isso que não temos que nos preocupar com nossas ações hoje, porque elas vão se refletir sim no amanhã. Temos as nossas escolhas, e elas serão como resposta das nossas reações amanhã. Mas precisamos sofrer tanto pelo amanhã e esquecer de viver o hoje? E o que tudo isso nos retraz? O que essas preocupações ou não viver o hoje nos representam? Certa vez, tinha um monge jovem que chegou no monastério e disse para o Senhor: que atividade eu devo fazer hoje? E ele disse: subir e descer essa escada. Eu disse: subir e descer escada? Quem não sabe subir e descer escada? Suba e desça várias vezes essa escada. O jovem monge subiu a primeira vez. Quem não sabe subir escada, tropeçou. Opa! Foi descer, tropeçou novamente. Subiu, tropeçou de novo. Ao final do dia ele percebeu: como eu subi a escada? Como nós aproveitamos o nosso dia no automático? Quantas vezes fazemos coisas sem perceber o que estamos fazendo naquele determinado momento, vivendo o agora? Quem não sabe subir escada? Mas estamos conscientes do que estamos fazendo naquele exato momento, ou estamos fazendo isso simplesmente no automático? Certa vez eu tinha uma tarde de folga, saí, peguei o carro e fui para a universidade. Mas era minha folga. Por quê? Porque é automático fazer uma coisa. É automático ligar o carro, é automático passar as marchas. Não percebemos o que estamos fazendo. Tu degusta comida? Não, eu não tenho tempo. Eu tenho que enfiar a comida goela abaixo. Pois bem, se tu não aproveitas hoje a comida, amanhã uma úlcera, uma doença vai te avisar que tu tens que estar presente no agora. E aí tu terá que arrumar tempo. Então é melhor nós estarmos 100% consciente do nosso tempo presente, ou atropelarmos as coisas, fazermos a coisa no automático. Estar presente. Porque observem a quantidade de informações que todos os dias nos chegam. E é muita informação que chega a todo momento. Isso daqui é uma caixinha de informação. Quando vamos dormir, que precisamos descansar, como fazemos? Pego o celular e desperto o meu cérebro. Ou vou para a cama, relaxo, faço uma meditação e respiro. Porque esse nosso cérebro agitado, não sei se alguém já teve assim o cérebro, mas eu constantemente estava com o cérebro assim, ele nos causa uma síndrome do pensamento acelerado. E isso nos gera ansiedade, irritação, depressão. Pesquisas, não só nos Estados Unidos, mas desse livro que eu retirei, ele retrata isso, mostram que como utilizamos o nosso tempo mental. 40% dos nossos pensamentos jamais acontecerão.
São coisas que nós ficamos pensando, remoendo e nunca acontecerão. Eu moro num prédio alto aqui em Campina Grande e poderia dizer, nossa, e se der um terremoto, minha casa vai cair, vai ser a primeira a cair, é um prédio trialto. Mas isso pode acontecer? Pode, mas pode nunca acontecer. Então, quantas coisas nós ficamos alimentando que nunca irão acontecer? 30% dos nossos pensamentos são o passado. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? E se? E o passado não volta mais. 12% são preocupações com a saúde. E vocês podem dizer, coisa boa? Não. A pessoa pensa, eu tenho pressão alta, então eu preciso me cuidar. Ah, mas eu preciso me cuidar. Ah, mas eu vou me cuidar um dia. Mas não são preocupações de fato que tornem uma mudança, ou que uma mudança de atitude. São pensamentos. 10% são assuntos banais. Tu viu o que aconteceu ontem à noite na novela? Banais. E nós ficamos processando esses assuntos banais aqui dentro. E 8% são embasamentos reais, de fato. Nesse livro, eu gosto muito desse livro, Tadashi Kadamoto, ele fala, ninguém tropeça em montanha. Embora ele não seja um livro espírita, ele é muito interessante porque ele mostra. E aí tem uma média de pensamentos, né? Não é exatamente 50 mil pensamentos diários, né? Joana já traz em torno de 60, mas a maioria dos trabalhos nos mostra que nós temos 60 a 80 mil pensamentos diários. Ele fala que 8% dos nossos pensamentos são relevantes. E quando ele diz ninguém tropeça em montanha, é porque vocês imaginam alguém tropeçar numa montanha? Não, né? A gente vê. E o que acontece com as coisas nossas que nós não vemos? Tropeçamos. No quê? Nos nossos erros, nas nossas falhas, porque não queremos olhar para nós mesmos e vermos os sentimentos que trazemos. Então, toda vez nós tropeçamos, erramos, porque não vemos. Quando nós passamos a ver quem nós verdadeiramente somos, nós começamos a mudar. Estude e Viva, de Chico Xavier, ele retrata que nós passamos muito tempo pensando o que os outros pensam. O que será que eles estão pensando do que eu estou falando? O que os outros falam? Eu vi dois ali atrás cochicharam. O que será que eles falaram? O que os outros fazem? Hoje a fulana não veio na palestra. O que será que ela está fazendo? Observem, nós passamos muito tempo o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros fazem. E nós? Nós devemos perder tempo ou ganharmos tempo dizendo o que eu penso sobre mim mesmo. Ali na intimidade, na verdade, eu me olhando comigo mesmo. O que eu penso sobre mim? O que eu falo de mim mesmo? O que é? O que eu falo que é verdade e que eu preciso mudar? O que eu faço com o meu tempo? Porque nós não estamos aqui neste planeta de passagem ou de férias. Nós estamos nesse planeta, sim, porque nós imploramos para estarmos aqui. Todos nós imploramos por este tempo precioso. E como temos aproveitado o nosso tempo? O nosso tempo como um presente. Como aproveitamos? E quando pensamos que precisamos vivenciar este tempo, olha que coisa linda que Joana ela retrata no livro Vida, Desafios e Soluções. O ser humano, ele experimenta 60 mil pensamentos por dia em média, o que demonstra a grandeza, a majestade da nossa organização mental. 60 mil oportunidades de organizarmos o nosso tempo neste planeta. Logo, e ela remata, como o homem é resultado do que pensa, quer dizer então que nós temos 60 mil oportunidades diárias de nos organizarmos melhor, de nos aperfeiçoarmos, de aproveitarmos melhor o tempo para nos olharmos e não para olharmos para os outros. Porque precisamos olhar para nós mesmos. E, gente, 60 mil pensamentos. Olha a magnitude, a beleza que nós somos, seres que nós somos. Então nós não podemos mais utilizarmos a desculpa, eu não tenho tempo. Porque nós temos sim o tempo. É uma questão de organização das nossas
prioridades. O que é prioridade? Tem um outro livro que eu gosto muito e eu até trago ele também, que esse livro realmente ele me fez experienciar este ano muitas modificações relacionado com o tempo, que é o livro The Power of Now, O Poder do Agora, de Ekman Tolle. Este livro ele mostra e ele dá alguns exercícios que é coisa muito simples, mas que eu experiencio em vocês fazerem, para perceber o que é estar no agora, porque é difícil perceber o que é estar no agora. E tem um exercício muito simples, que é o exercício de lavar as mãos. E vocês podem dizer, quem não sabe lavar as mãos, né? Não sabemos, porque não lavamos as mãos estando presente. Quando vocês chegarem em casa hoje, coloquem a mão na água, peguem o sabonete e sintam a mão. Esfreguem o sabonete sentindo os dedos, sentindo a pele. Sintam o cheiro do sabonete. Sintam a água tirando o sabonete da mão de vocês. Isso é rápido, isso não leva muito tempo. Mas a experiência de estar 100% no agora te faz presente. E te faz com que tu organize o teu tempo da melhor forma. Porque é isso, precisamos estar presente. E Joana, novamente, no livro Autodescobrimento, ela retrata que quando queremos realmente que alguma coisa aconteça, devemos marcar dia e hora. Desse modo, a mensagem ela fica gravada no subconsciente e acaba ocorrendo. Quando não queremos que aconteça, dizemos, amanhã. Vamos começar uma dieta? Segunda-feira. Qual segunda? Nunca chega. Vamos começar atividade física? Mês que vem. Qual mês que vem? Nunca chega. Porque não marcamos no momento que vamos fazer isso, não tomamos o compromisso de vou fazer realmente isso. Este ano vou fazer tal e tal coisa. Mas dar o compromisso de data e hora. E aí, novamente, do livro The Power of Now, O Poder do Agora, ele retrata. Para nós que vivemos reclamando da falta de tempo, atropelando compromissos e superlotando cada vez mais as nossas agendas, sem a preocupação de estabelecermos prioridades e de viver com intensidade aquilo que estamos fazendo no momento. Porque fazemos a maioria das coisas no automático. E percebemos que enchemos nossas agendas com coisas que na grande maioria não são construtivas. Certa vez, perguntaram para Chico Xavier como que ele conseguia autografar mais de 2.000 livros por noite, depois das sessões habituais no centro espírita em que atuava em Uberaba. E Chico disse, simplesmente, vou autografando de um em um. É isso. Fazer uma coisa de cada vez. Mas estabelecendo o que é a primeira prioridade do dia. O que é a segunda, o que é a terceira. Isso pode parecer simples, mas isso te faz você colocar prioridades e você respirar uma coisa de cada vez. Sem querer atropelar, como muitas vezes nós fazemos. E como consequência, quando nós atropelamos tudo, como ficamos? Não sei se alguém já sentiu isso, assim, acho que não, acho que só eu. Muitas vezes eu sinto essa caixinha aqui pegar fogo, né? Dá vontade de doar um copo d'água. Quem não sente a cabeça pegar fogo? Por quê? Porque não paramos, porque não respiramos. E o ser humano necessita de silêncio mental, necessita de espaços físicos para a autoidentificação, para o autodescobrimento. Precisamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa consciência, para ouvirmos a voz do interior e percebermos o que é de fato verdadeiro. Mas quando imaginamos, mas fazer uma meditação é uma coisa muito complicada, é só um budista que tem que estar lá sentado, isolado do mundo. Não, é simples. Te dá a oportunidade de estar 10, 7 minutos contigo mesmo. Quantas pessoas dizem, eu não tenho tempo para cuidar de mim mesma, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, da minha família, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho. E tu
Tu não veio neste planeta pelo outro. Tu veio porque nós imploramos, eu implorei para estarmos aqui. Então sou eu. Não estou dizendo que não devemos olhar para o outro, cuidar do outro, mas quem é a prioridade? Sou eu. Porque se eu não me cuidar, como eu vou cuidar do outro? Impossível. E se não pararmos um pouco, nossa mente não vai conseguir decodificar todos os fatos e informações que chegam ao arquipélago cerebral. E como consequência, nós vamos ter ansiedade, impaciência, descontrole nas neurocomunicações, com resultados perturbadores para a memória, para a iluminação e para a saúde. Eu tenho dislexia. Eu sempre digo que a minha dislexia é abençoada. Abençoada seja, ainda bem que eu vim com a dislexia. Porque ela me obriga a parar. Ela me obriga a meditar. Ela me obriga a respirar. Porque senão eu não funciono. O meu cérebro não funciona quando tem muita coisa. Então, ou eu me organizo, ou eu respiro, ou eu medito 7 minutos, 10 minutos, todas as manhãs, ou eu não funciono. E assim é a nossa caixa cerebral. Nós precisamos nos conectarmos e respirarmos. E estarmos em contato conosco mesmo. Porque este silêncio íntimo, ele permite ouvir-se a voz na nossa consciência. E ela é de alta relevância para uma existência feliz, porque ela permite saber o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. Caso contrário, não vamos conseguir. Então precisamos aproveitar este tempo, nem que seja pouco, conosco mesmo, estarmos conosco. E quando falamos de estarmos conosco, muitas vezes dizemos que não temos tempo também para atividades de caridade, porque a minha agenda é tão cheia que eu não tenho tempo para fazer nada. E a doutrina, ela retrata. Ainda que assoberbados de realizações e tarefas, jamais descure o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Quantas pessoas dizem, não, quando eu me aposentar eu vou só fazer trabalho de caridade. Quem sabe tu nunca se aposente. Quem sabe este tempo nunca chegue. E aí? Quando é o tempo de fazermos? Agora. Será que não temos tempo para um sorriso fraternal? Um abraço? Um carinho? Conversar, dar o nosso tempo. Olha que coisa preciosa. Tu dar o teu tempo de ouvir para alguém que precisa. Tu dar o teu tempo, precioso, presente divino, em prol do outro. O que estamos fazendo neste planeta? Viemos aqui para quê? Aproveitamos este tempo para estudarmos, trabalharmos em prol de nós mesmos, de nos melhorarmos, ou ficamos muito tempo olhando para os outros e falando dos outros? Como cuidamos o nosso tempo de caridade, de amor para com os outros? Como é nossa relação com este tempo? A falta de comunhão fraternal, de conversação edificante e de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores caracteriza o crepúsculo dessa civilização em um claro e escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que são de sabor e significado permanente. Qual é a nossa comunhão fraternal? Como lidamos com os outros? Temos conversas construtivas ou não? Não tenho tempo. Buscamos estudos sociais, estudos da doutrina espírita, porque temos essa doutrina e buscamos nos estudar, aproveitar esse tempo, ou não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para participar de um grupo de estudo na casa espírita. Como é a nossa relação? Como estamos vivendo hoje a relação dos nossos sentimentos? Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, amanhã eu choro, no outro dia eu estou deprimido. Como é?
Não estamos percebendo que cada dia mais estamos vivendo esse claro e esse escuro de sentimentos, porque não estamos nos olhando e nos conectando com a nossa essência para entendermos o que se passa dentro de nós mesmos. Mas trocamos valores. Colocamos valores em coisas que não são relevantes e que não são construtivas. Lembrem do índio cuidando da pena? Somos nós, que temos um tempo limite neste planeta. Só que todos esses valores, eles são eternos, porque somos seres eternos, embora tenhamos um tempo finito neste planeta. No entanto, ainda somos criaturas imperfeitas, querendo sorver a vida em um gole só. E sim, queremos nos tornar a borboleta sem passarmos pela metamorfose, sem passarmos pela transformação. Mas somos seres ainda imperfeitos. Então precisamos nos olhar para nos reconhecermos e sabermos quais são as nossas montanhas, no que eu tropeço, no que eu preciso me melhorar para aproveitar melhor o meu tempo. E aí eu pergunto, o tempo, ele é qualitativo ou ele é quantitativo? Como estão as relações com os nossos filhos? Eu não tenho tempo para ficar em casa, porque eu trabalho, estudo, é difícil ficar com os filhos em casa, eu não tenho tempo nenhum. Mas o que eu faço para compensar? Encho eles de presentes e de mimos? Não. Quando eu estou com eles, eu tenho que estar 100% com eles, independente do tempo, porque tempo é qualidade e não é quantidade. Quantas vezes vemos as pessoas brincando com os filhos e aqui no celular, e o filho chamando, papai, vem fazer isso, estou vendo, tá legal, pode continuar, e aqui, mesmo não tendo tempo. Logo que eu vim para cá, e eu saí do Rio Grande do Sul e deixei os meus pais lá, eu sofria muito porque eu pensava, eles estão longe e eu não terei tanto tempo para estar com eles, por causa da distância. Hoje eu não sofro mais, porque quando eu estou com eles, eu estou 100% com eles. E eu via muitos dos meus amigos que moram lá no Rio Grande do Sul não terem qualidade de tempo para estar com os seus pais. Então não importa o tempo que nós temos, importa a qualidade do tempo que nós aproveitamos. E como é a qualidade do teu tempo? Como tem sido o teu tempo? Tem sido quantidade ou tem sido qualidade? Porque muito mais vale a qualidade de estar 100% presente com quem amamos do que a quantidade de tempo que tenhamos com essa pessoa. E quase finalizando, eu vou ler uma mensagem. E aí eu coloco esta figura belíssima do Cristo, que ele traz uma passagem que ele fala sobre o tempo. E eu vou ler esta passagem, que ela é um pouquinho extensa. A passagem é o talismã divino. Certa vez, entabularam os familiares interessados na palestra acerca das faculdades sublimes que o mestre dava amplo testemunho, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo tu algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, Isabel, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte e da ciência.
descerra as passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicação com os mananciais celestiais da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Estende possibilidades de luminosa comunicação com as fontes divinas da vida. Convida a bênçãos da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombros, quando a zelosa esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, mestre, diga-nos onde podemos adquirir semelhante bênção. Diz-nos, precisamos desse amuleto da sorte, esse amuleto da felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: este talismã, Isabel, é propriedade comum de todos, porque este talismã é a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia, com o teu presente. Essa mensagem eu achei ela muito bonita, porque o Cristo nos deu este presente. O Cristo nos deu este tempo, que é um presente divino. Presente agora, divino. Então precisamos aproveitar este presente. E como no início eu comecei com um relógio em formato, de uma odonata, eu termino essa reflexão com a mesma imagem, mas agora mostrando a fragilidade que nós temos e a fragilidade deste ciclo. Esse ser frágil somos nós, com essas asas frágeis, tentando se equilibrar nesta vida, neste presente divino. Então, que possamos aproveitar este novo tempo, este tempo de renascer do Natal, esse mês tão especial, para que possamos planejar, com calma, o nosso tempo futuro, para que possamos aproveitar melhor o tempo, que possamos olhar para 2018, que está quase se indo, virando uma página, e aprendermos com ele, e nos olharmos o que eu preciso modificar em mim em 2019. Porque o tempo, esse tempo é um presente divino e precisamos aproveitar ele. Então eu agradeço ao tempo de vocês, para que possamos ter essa reflexão. Muito obrigada. Agradecemos a aula que a nossa irmã acaba de proporcionar, esse fenômeno chamado tempo.
Lamentavelmente, o nosso tempo é tão cheio de ansiedade, praticamente quase todas as criaturas perdem a maior parte do próprio tempo com essa coisa terrível desse século, desse começo do século XXI. A ansiedade com mil sonhos que nós procuramos a cada instante, como ela não sei como uma parte do trabalho. Nós normalmente só uma média de 60 mil pensamentos por dia. Praticamente nós nos notamos, estamos eternamente a mudar de pensamento, a mudar de ideias a cada momento. Dificilmente alguém, mesmo aqueles que são religiosos, serem capazes de passar meia hora formulando uma ideia fixa. Um profeta, por exemplo, na figura de Jesus. Alguém de vocês já conseguiu passar meia hora só pensando em Jesus, sem mudar o pensamento, sem uma invasão de uma bobagem, de um pensamento bobo, de uma preocupação que a gente tem, porque todos nós, chamados seres normais, temos preocupações, e alguém se concentrando, como nós usamos na linguagem muito espírita, as concentrações. Será que a gente consegue passar meia hora concentrado, pensando, por exemplo, numa rosa, numa coisa, num animal, ou num ser querido mesmo? Praticamente, dificilmente a nossa mente deixa de ser invadida por esses 60 mil pensamentos, que são uma verdadeira loucura, uma enciclopédia de loucura que nós fabricamos a cada instante. Os neurologistas têm crescido muito em conhecimento. Hoje a neurologia revela até particularidades que há 20, 30 anos passados ninguém tinha ideia. Mas ainda não sabemos porque pensamos tão negativamente. Mesmo que os problemas de nossa vida sejam desafiantes para todas as criaturas, para todos os níveis sociais e econômicos, há realmente uma coisa marcante nesse período terrível desse século XXI. É a ansiedade que está levando cerca de 30% da população humana adulta a ter estresse. E o estresse amanhã vira depressão. Por exemplo, hoje a doença que mais maltrata a criatura humana no mundo é a depressão. Uma doença que de verdade não existe nenhuma racionalidade para a depressão, e todos nós que temos um pouco de preocupações sociais, temos ansiedades, o que ela observou muito com respeito ao tempo. E essa preocupação constante, uma realização que todos nós queremos ter no futuro, um futuro que é para próximo, um futuro que é para mais distante. E o que é verdade é que nós vivemos constantemente marcados pelas depressões, que hoje maltrata muito, cerca de 30% da chamada civilização. Curiosamente, somente os tribais, particularmente africanos, não têm essa ansiedade toda que nós temos, chamados ocidentais, a cultura mais evoluída. Mas tem acontecido, por exemplo, no Brasil, aqueles que acompanham a imprensa, o número de suicídios nas tribos indígenas tem crescido muito. Então a civilização chegou hoje a quase todas as tribos brasileiras. E as nossas preocupações intoxicaram a mente dos nossos irmãos indígenas, e eles hoje lutam com dificuldades para o chamado lugar ao sol que todos nós queremos. E essa ansiedade para uma realização que todos sonham leva ao desconforto e a muitos ao extremo de renunciar à própria vida. O espiritismo que nós fazemos não promete céu, não ameaça com infernos, nem ameaça com purgatórios terríveis. Nós acreditamos que estamos numa caminhada evolutiva, cada um está vivendo o seu momento exato, não recebendo nem mais nem menos do que tem direito, que as leis cósmicas são justas e perfeitas aqui na eternidade. Mas o grande mistério é que, em termos, analisando sociologicamente o comportamento humano, nós vivemos uma sociedade chamada civilizada, em que os bens materiais o homem construiu, a civilização construiu ao longo do tempo. As grandes riquezas mundiais que conquistamos, particularmente, são detentores dessa imensa riqueza, um percentual baixíssimo, segundo o cálculo mais recente. Mais de 80% da riqueza mundial pertence a um só por cento da humanidade, enquanto 80% não tem participação quase nenhuma.
Razão por que tanta ansiedade, tanta preocupação, tanta angústia. Então, o Espiritismo não temos resposta para todas as indagações humanas, nem temos remédios para tudo, mas o conforto espiritual ajuda muito a gente a superar as dificuldades do caminho. A casa espírita bem orientada tem sempre condições de um aconselhamento, de uma prece, de uma vibração junto, para que nós aprendamos a superar as dificuldades do nosso caminho. Confiamos que a misericórdia divina está sempre presente no nosso caminho. Nossa prece em querer solucionar todos os problemas, às vezes nos levam a um certo desespero. Mas aqueles que têm mais um pouco de paciência, frequentando os nossos trabalhos, encontram sempre respostas e ajuda para a superação de suas dificuldades. Não prometemos milagres, porque não sabemos fazê-los, mas prometemos ajudar aqueles que sofrem, aqueles que estão sobrecarregados de problemas. Por exemplo, nessa casa, nós temos um trabalho social, sabemos que é modesto, mas temos 120 famílias que nós ajudamos a sobreviver. Temos cerca de 60 crianças, que agora a minha irmã falou há pouco tempo, nós todo ano preparamos uma festinha para elas, tanto no dia da criança como no Natal. Não oferecemos uma festa como os ricos oferecem, mas de qualquer maneira é uma tarde confortável que oferecemos, não os presentes como às vezes encontramos em várias instituições, de presente de boneca de R$1, de coisa assim, muito modesto. Nós oferecemos sempre uma coisa bem melhor, um lanche mais frugal, mais acessível, e que essas crianças que nós assistimos, ao menos 2 vezes por ano, têm como gente que aspira e que deseja alguma coisa, uma tarde de alegria, uma tarde de um certo conforto, em que existem palestras edificantes e depois aquilo que é material, que ainda pesa por demais na ansiedade do coração humano. Todos nós, mesmo querendo ou não querendo, com cultura ou sem cultura, como diz muitos pensadores mais profundos, lamentavelmente, em pleno apogeu do século XXI, com todas as conquistas civilizatórias, o homem, em regra geral, raríssimas exceções, ainda vive em função do cérebro, do estômago. Os valores espirituais são praticamente subjetivos e não são valorizados. Nós vivemos uma ansiedade tão grande pelo chamado prazer, e esse prazer que é tão rotineiro que até os chamados racionais também privam dele. Mas o nosso, como seres civilizados, sobretudo também espiritualizados, devíamos ser bem menor do que de verdade se apresenta no momento. Então nós convidamos todos os irmãos que sempre que possível venham à Casa do Caminho, não só no domingo, mas na terça-feira nós temos trabalho, para aqueles que têm alguma pessoa vivendo dificuldades no seu lar, na sua casa. Nós temos um trabalho no sábado de passos magnéticos que ajuda a superar dificuldades. Então, todo sábado à tarde, aqueles que têm problemas mais difíceis, podem vir aqui depois das 3 horas, encontram uma equipe de trabalhadores que se propõe a ajudar as pessoas a superar suas dificuldades. E aqueles que quiserem participar dos trabalhos sociais estão convidados por nós. Quiserem vir participar conosco da festinha das crianças, é uma alegria contar com todos os irmãos e irmãs. Se quiserem vir também para o Natal, nós fazemos uma festinha para as crianças, agora no dia 15, né, Jair? E no dia 24, no dia 22, fazemos uma festinha, quando damos a feirinha às nossas mães, chamamos de irmãs de verdade, e também damos a elas uma lembrança de tempo para que elas tenham também uma ilusão, que essa vida, se viver realmente dentro da realidade massacrante que vivemos, se padece muito. Então é preciso do sonho, é preciso da ilusão, é preciso da fantasia. Não essa fantasia inócua, vazia de tudo, mas uma fantasia que existe também. Por exemplo, nós temos música, aqui temos, por exemplo, Sibério, que é um dos gêneros da música, não só no Brasil, que vem todas as terças-feiras e todos os domingos. Todo domingo ele vem para aqui, tocar de graça, nunca cobrou nada, para ver se cobra a gente não paga, a gente fica devendo aí. Se cobra ele fica logo sério que a gente não vai pagar, a gente fica devendo a conta. E ninguém paga coisa nenhuma. Vocês já imaginaram ver um trabalho onde, no lugar de se pensar em futilidade, se pensa em coisas sérias,
Sobretudo, nós lá abordamos aqui, em liberdade de cada orador, como no caso hoje a irmã falou sobre o tempo, que é um tema muito importante para a nossa reflexão, mas falamos também, sobretudo, a respeito de Jesus, esse que veste em céu divino, cuja vida foi marcada por o maior de todos os sentimentos amorosos que se conhece no mundo. Nós pensamos, por exemplo, a vida dos grandes profetas em várias religiões, mas nenhum falou a linguagem tão profunda de amor como Jesus falou. Então, no íntimo de todos nós queremos mil coisas e desejamos mil coisas, mas de verdade o que nós precisamos nesse mundo todo, com mil adjetivações, o que nós precisamos mais necessariamente é amar. Porque o amor não precisa de urgência, não precisa de cultura, não precisa de compromisso. E o poeta que parece que amava o coração não é acima do sonho na casa. O nosso caso porque ele é de verdade. O lugar onde a divindade se manifesta por grandes fraternidades entre os artistas, por exemplo, faz uma referência muito grande ao ato do Cristo que nós temos na vida esquerda do coração. Na linguagem cristã, é o ato crístico que nós temos. Então, há, por exemplo, saudação como na Ordem de Rosa Cruz, que nós, quando desejamos a qualquer pessoa que encontramos no caminho, o sentimento de amor, sempre o nosso desejo é desejamos que a rosa crística floresça no teu coração. A gente diz ao nosso que a gente encontra. Porque essa rosa crística, na nossa concepção, no nosso entendimento muito sério, essa rosa crística é a presença divina em forma de ato no Cristo. Esse ato no Cristo cresce quando nós exercitamos o amor na nossa vida. Para amar não precisa de cultura, de inteligência, nem ser sacerdote ou pertencer a nenhuma religião. Basta tão somente que descubra que o nosso coração está acima do estômago. O estômago tem uma função nobre, mas o coração tem uma função nobre que é a função do estômago. Que é vibrar o que tanto necessita o mundo dentro desse planeta. Obrigado pela compreensão, pela presença de todos, né? E convidamos a vossa da nossa pequenez, da nossa insignificância. Nós consideramos todos os seres humanos como nossos irmãos e tentamos tratar todos como irmãos de verdade, sobretudo aqueles sobrecarregados de problemas. Merece a nossa fim para o convite realizado e agradecendo tudo. Vamos iniciar o nosso trabalho agora. Pai de misericórdia infinita e eterna, Deus Todo-Poderoso, presente aqui no cosmos imenso, e pedimos permissão para em teu nome sacrosanto e em nome desse Jesus maior que nos mandaste como profeta, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos que é da primeira parte do nosso trabalho, convidando os irmãos trabalhadores para irem para a sala da de Assis, desempenhar nossa tarefa e tentar diminuir a dor do nosso próximo, tanto encarnado como desencarnado. Muita paz no coração de todos. Uma semana cheia de alegria no coração. Saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor, cedo. Eu também estou na TV Chico Xavier. Segue a gente lá no Instagram, no Face, sempre com programação destinada à doutrina espírita. Um abraço, fiquem todos com Jesus.